Terra Firma. Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, eu sou o professor Luiz Roder, eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, vir participar da comunidade Terra Firmeza, ser mais um membro aqui do canal Terra Firma, se inscrever, passar o vídeo para frente, acionar o sininho para receber as notificações, como bastante gente tem feito, né? O John, o Chuin, o Éder, a Doris que assiste, o Ramon que apareceu aí, o Nilton, eu esqueci, pessoas que eu esqueci, o Neto e a Deise, que eu conversei esses dias aí com o Neto. Boa sorte aí, Neto, vai acabar a reforma, a gente torce pra reforma acabar, porque os nossos filhotes sofrem demais, né? Tem um vídeo, essa semana teve um vídeo aqui do Horus caindo no banheiro nosso aqui, tentando invadir o nosso momento privativo de evacuar, né? E o Ramon, cara, o Nilton, que eu esqueci de falar aí, agradecer a todos vocês que também participam do canal e assistem, indicam. O Nilton indicou pro Ramon, pro pessoal novo que chega, né? Tem algumas coisas que eu peço para vocês me procurarem no Instagram, porque tem algumas ideias que a gente quer trocar que não dá para conversar nos comentários aqui do YouTube, porque o YouTube ele censura, né? Tem as diretrizes aí e ele até bloqueia canal. O Éder fez um comentário por um vídeo aí e o YouTube não entendeu, porque é um algoritmo que ele não ele não consegue entender certas nuances assim. Então é muito complicado. E hoje é dia de Saturday Horror Show. E eu vou falar de um filme muito antigo, de 1922. Ele tem 2 horas. Axan, ou Haxan. Tem algumas pessoas que falam Axan ou Axan. Não é Axan, tá? Não é axé, que nem aquele perfume, né? É Haxan, né? Porque se tem a trema ali no A, ele vai ter essa pronúncia meio diferente. Inclusive o filme vai estar aqui nos comentários, né? Ele tem aqui disponível completo no YouTube, uma versão restaurada dele, muito louca, é uma produção sueco-dinamarquesa, e ele é conhecido como Haxan, a feitiçaria através dos tempos. E qual é a função desse filme? Ele foi escrito e dirigido pelo Benjamin Christensen, ele faz o diabo que aparece nesse filme, que é um diabo assustador. É muito doido, esse filme, ele é uma referência em vários filmes de terror, vários filmes, séries, videoclipes de bandas que aparecem umas imagens antigas do inferno, dos diabos, assim, dos negócios de bruxaria, são tiradas desse filme. Esse filme é muito revolucionário dentro dessa ideia de mostrar o horror e tal. E é interessante porque, na verdade, o Benjamin Christensen, ele é espírita, e ele queria mostrar a religião espírita, que ela não era bruxaria, e ele explica a história da bruxaria até 1922, é óbvio, né? Que é quando o filme foi lançado, que a ideia dele de como que a ignorância das pessoas pega determinados dogmas, determinados modos de interpretar as coisas e transforma em coisas diabólicas, coisas demoníacas. Então ele vai contar a história da feitiçaria dentro dessa ótica. Ele é um filme muito longo, ele tem, se eu não me engano, são 4 partes, né? E cada parte ela vai contar um determinado momento da história da bruxaria. Então ele começa... ele faz uma ideia do que seriam as aparições dos demônios, o que representaria isso. Então essa parte era uma parte mais histórica, quase documental. Então ele vai usar citações de livros, vai usar... e lembra que é um filme mudo, tá? Então tá... Então fica aquelas doideiras assim, né? Daquelas trilhas sonoras de filme mudo, muito boa, diga de passagem, né? Ela consegue dar esse clima.
Eu adoro filme mudo, mas eu acho até o Rockgério, né? Que, pô, esqueci de falar do Rockgério aqui, que sempre também, todo dia, o Rockgério e o Éder, todo dia tem comentário aqui. Se não tem, eu fico triste. E o Rockgério agora começou a fazer comentários sobre os filmes que estão passando. É um avanço. Grande abraço, Rockgério. E o Rockgério, ele sempre fala, né? De filme mudo aqui, ele sempre tem uma referência, assim, a gente tem a mesma idade, acho que sou 2 anos mais velho que o Rockgério, e ele sempre pergunta, né? Por exemplo, se pegar, eu quero fazer mais filmes mudos, mas o filme mudo eu acho um pouco cansativo de assistir hoje, dentro dessa piração que a gente tá de um mundo cada vez mais rápido, mais fast, assim. E um filme de 2 horas mudo, chega uma hora que é uma paulada. Tanto que esse aqui, quando eu fui assistir, eu assisti em 2 partes. Eu vi 1 hora no YouTube e depois eu terminei no outro dia, assim, porque ele vai... eu começo a me dispersar. Eu começo a... Eu tenho um negócio que chama Síndrome de Gutenberg, que é o cara que inventou a prensa, de tentar fazer 2 coisas ao mesmo tempo, assim. E aí o Aksan eu não consegui, eu tava com uma dificuldade de juntar a ausência de diálogo e ver a sua imagem e pensar, pô, eu podia estar ouvindo outra coisa ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu faço, jogo de futebol, ouvindo o É da Coisa, por exemplo, né? Eu costumo ouvir meus negócios de política, meus programas, assistir o Meteoro, o Galãs Feios, o Henri Bugalho, assim, eu vou ouvindo e vendo outra coisa às vezes. E o Aksan, e quando eu vou fazer uma atividade para o canal, eu tenho que fazer a imersão total, então ouvir a trilha sonora até para poder fazer a crítica dela. E eu confesso que me deu um pouquinho de dificuldade. Mas e a fotografia desse filme é maravilhosa. Meu, os caras conseguem fazer coisas dentro do filme que são assustadoras, assim. Eles fizeram isso em 1922, o diabo que aparece lá. E aí, essa primeira parte ela é mais documental, a segunda parte ela vai contar a história de uma bruxa, né? Então, a primeira parte é como a bruxaria se desenvolveu através dos tempos, do que se tornou, o que viria a ser o que a gente chama de bruxaria. Na segunda parte, ela vai contar a história de uma mulher que é condenada por bruxaria e como que isso é feito. Então, e aí é interessante, porque você imaginar em 1922, ele vai falar da pessoa mentir que a pessoa era bruxa porque ela agia diferente, ou ela fazia coisas diferentes e tal. A terceira parte vai mostrar o inferno dentro dessa ideia, e a quarta parte ele vai trazer essa referência da ideia de como, por exemplo, na modernidade, esta bruxaria e as ideias místicas ou da ideia de espiritismo estão sendo vistas, assim. É muito legal, é muito potente e visualmente é uma experiência muito louca. De novo, se você quiser assistir e deixar uma trilha sonora muito louca rolando, pode ser, mas a trilha sonora deles é legal. Mas você vai identificar um monte de imagens que você já viu em documentários. Eu já citei vários documentários aqui que aparecem as referências e, né, o Haksan em si dentro do documentário. Então, você vai assistir um documentário sobre bruxaria, vira e mexe, vai aparecer. E a história é muito legal, assim, o modo como ela é contada, a narrativa, e aquela ideia da habilidade do filme mudo, né, de você tem que contar a história com uma outra sequência, então aquelas interpretações exageradas, assim, mas os atores mandam muito bem e a direção é muito precisa, assim, e é um filme que ele é essencial de você assistir, se você curte, por exemplo, entender a história do cinema, principalmente, como que ele vai influenciar uma série de obras, né? Você imaginar que essa época estava saindo o Nosferatu, né? Então tem aquela influência do expressionismo alemão de usar as sombras, né? Os efeitos especiais são muito legais, muito bem colocados, e é um filme assustador, assim. Se você se deixar levar, você entrar, principalmente na parte que conta a história do inferno, como seria o inferno, como seria essa interpretação do inferno, é muito louco, muito intenso. Então eu recomendo
hoje no Saturday Horror Show, Haxan, filme de 1922. Vamos lá, dar uma olhadinha no poema de hoje. O poema de hoje, ele vai falar de um capetão, né? De como o homem lida com essa... É muito doido você ver como que essa relação que vai ser colocada no filme, do homem se sentir o fiel da balança entre o bem e o mal. O bem e o mal está dentro do homem, mas ele se exime disso. Ele precisa ter alguém para responder pelas coisas boas e ele precisa ter alguém para responder pelas coisas más, né? Então, o poema de hoje chama Anjos e Demônios. Criamos novos mundos a cada olhar ou pensamento, interpretando toda a vida que nos rodeia sem sentido. E o verbo passa a existir, em primeiro lugar, em nossas mentes. Assim como os destruímos, aos poucos, sem perceber, com a inigualável arma do esquecimento e indiferença ao que um dia já foi o centro do nosso universo. E no meio desse processo instável, dependendo das nossas necessidades e principalmente vontades, erigimos céus e infernos e os povoamos fartamente de anjos e demônios. O homem precisa dessa mitologia, ele precisa dessa mitologia de deuses e demônios para poder dar um sentido maior para a sua vida, que ele olha e pensa, é só isso? Tem que ter algo mais. E é muito doido como através da história os seres humanos se perderam nessas histórias e criaram coisas horrorosas como a caça às bruxas, que vai tratar nesse filme aqui, e de procurar novas experiências para explicar essa vida ou uma vida posterior, que é o que ele vai fazer no momento final lá do filme. Beleza? Deixa o like, o dislike, se inscreve no canal, diz aí se eu esqueci de dar alguma informação. Se você já assistiu o Haxan, ele vai estar aqui no link dos comentários. Dá uma olhadinha, tenta assistir mesmo que em partes é um filme que vai valer muito a pena. Beleza? E a gente se vê em outro vídeo de Saturday Horror Show. Tchau, tchau.